Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Mariana Goldin, bióloga doutora em Ciências da Saúde. E se tu é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal e seja bem-vindo a mais um vídeo da série Entendendo Gráficos, onde nós vamos nesse vídeo falar sobre o gráfico de barras. Ele também é conhecido como gráfico de colunas. Quando usar o gráfico de barras? Então, esse gráfico ele vai ser utilizado quando a gente quer ver dados quantitativos, é a melhor maneira da gente estar expressando esses dados, tanto que é por isso que esse é o gráfico mais utilizado. Ele é utilizado para mostrar valores agrupados, então quando a gente tem diferentes avaliações realizadas ao mesmo tempo em diferentes grupos, e a gente vai querer comparar eles, e a gente pode estar apresentando eles na forma de contagens ou de valores médios do grupo. Então, quando acontece algum evento em determinado grupo, então seria uma contagem, ou o valor médio desse grupo, então alguma quantificação que foi feita individualmente em cada um dos participantes daquele grupo. Vamos ver alguns exemplos. Nesse gráfico, a gente pode observar que os valores estão sendo apresentados em porcentagens. Então, é a frequência que aconteceu esse evento em cada um dos grupos. Nesse caso aqui, são os medicamentos que foram utilizados pelos idosos institucionalizados. Então, cada tipo de medicamento, a frequência que ele foi utilizado pelos idosos. Então, cada uma das colunas vai estar representando um tipo diferente de medicamento. E a gente pode observar no eixo Y, que é o da vertical, que vai estar variando de 0 até 70%. E no eixo X, que é o da horizontal, cada um dos tipos de medicamentos. Se quiser saber mais sobre os eixos, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui marcadinho, que daí tu pode assistir para ver com detalhes tudo sobre os eixos X e o eixo Y. Nesse exemplo aqui, o legal desse gráfico, ele está muito bonito, é que cada uma das colunas, lá em cima da coluna, tem dizendo exatamente qual que é o valor daquele grupo. Qual que é a frequência que foi observada da utilização daquele medicamento, daquele grupo de medicamentos. E a gente consegue identificar exatamente o valor de cada um dos grupos. Mas nem sempre é apresentado o valor em cima de cada uma das colunas. E tudo bem, por isso que existe o eixo Y na lateral, para que a gente possa fazer um acompanhamento imaginário do topo dessa coluna. E ali exatamente é o valor que está sendo representado. Então, na coluna, o que interessa para a gente é o topo dela e onde ela está representando no eixo da vertical. Ali é o valor exato dessa coluna. Nesse caso aqui, quando não tem indicando na coluna o valor exato, geralmente vai estar descrito isso no texto. Então, é só dar uma olhadinha no texto que lá tu vai estar encontrando o valor exato. Esse tipo de gráfico também pode ser apresentado na forma horizontal. Isso vai depender do autor, de como é que ele prefere apresentar os seus dados. Tanto na vertical quanto na horizontal, a interpretação vai ser da mesma maneira. A gente vai fazer uma linha tracejada, imaginária, acompanhando, chegando até o eixo, onde está indicando a quantificação dessa barra. Lembrando que é sempre do topo da barra, como a gente pode observar aqui nesse tracejado azul. Interessante de utilizar o gráfico na forma horizontal é quando o nome do eixo, o nome do grupo, vai ser um nome muito longo. Então, ele pode ser apresentado de uma forma que fica mais bonito, fica mais harmônico, colocando ele na forma horizontal. Vai ficar mais fácil acompanhar e identificar o grupo. Como nesse caso aqui, superfície aquecida, líquidos aquecidos, são palavras longas e aqui ficou melhor representado. Além disso, a gente pode observar que cada um dos grupos tem uma tonalidade diferente das barras. Isso também pode ser feito, cada barra tem uma cor diferente ou uma tonalidade diferente na escala de cinza.
Nesse outro exemplo, também na horizontal, ele é um gráfico um pouquinho mais completo, onde ele, além de ter ali o eixo, eles adicionaram o valor exato de cada um dos grupos. E ele está na forma horizontal, justamente porque o nome de cada um aqui dos grupos, que são os problemas de saúde, tem alguns problemas que são bem mais longos. Então, assim, o gráfico ficou melhor apresentado na forma horizontal do que se tivesse na forma vertical. Aí a gente pode ver também que ele está organizado na forma lá em cima, o que tem a menor frequência, e o grupo lá de baixo, o que tem a maior frequência. Então fica mais bonito apresentar assim, numa ordem crescente, fica um gráfico bem mais harmônico. Outra maneira de estar organizando esses grupos é a partir do nome desses grupos. Então, se for palavras, elas podem ser organizadas de forma alfabética, ou se for numérica, como é o caso aqui, pode ser na ordem crescente, onde variou de 2.5 a 3.1, e ali no segundo gráfico, no gráfico B, de 4.7 até 5.3. Nesse exemplo, a gente pode observar que eles estão apresentando dois gráficos que são parecidos, utilizando uma legenda só, onde os eixos são parecidos, e a interpretação deles também. Por isso, pode ser otimizada a apresentação desses gráficos a partir de uma legenda só, uma figura com dois gráficos. Outra questão importante aqui é que ele está apresentando não uma contagem, como nos gráficos anteriores, mas o valor médio, onde então a gente pode estar encontrando a representação dessa barra, desse risquinho que tem acima do topo da barra, que está representando então a variação dessa média que está aqui sendo representada nesse gráfico. Para isso, a gente tem que olhar a legenda desse gráfico, onde vai representar exatamente o que essa barra está sendo apresentada. Nesse caso, está dizendo ali que os dados estão expressos em média e desvio padrão. Então, mean é média e desvio padrão é standard deviation. E tem um mais e menos, porque ele vai estar variando tanto para mais quanto para menos esse valor. É importante representar aqui, saber exatamente se é a média e o desvio padrão, porque ele também pode ser apresentado em média e erro padrão, ou média e intervalo de confiança de 95%. Cada uma a interpretação vai ser um pouquinho diferente, mas basicamente o que a gente vai estar observando no gráfico é o quanto que essa média varia. Que aqui, como é um resultado estatístico, a gente está trabalhando com probabilidade. Então, existe uma variação que a gente espera desse valor que foi calculado. Assim, que a gente tem que imaginar, como está dizendo ali na legenda, mais e menos, que esse valor dessa barra está tanto para cima, que é como a gente realmente está observando a representação do gráfico, mas também para baixo. Então, esse valor, ali do valor do pH, do grupo do pH 2.6, ele pode ser tanto o valor da média, que está sendo representado ali em torno de 3, mas também ele pode estar variando de 2 até 4, que é o que pode ser calculado e estimado que na realidade seja esse valor. E além disso, os gráficos podem estar representando mais informações utilizando símbolos, como nesse caso aqui, o uso de asteriscos. Mas também podem ser letras e outros símbolos, como o cifrão e o jogo da velha. Esses símbolos representam resultados da análise estatística, ou seja, que esses grupos que têm o asterisco são diferentes dos outros. Daí é importante também sempre dar uma olhadinha na legenda ou no texto que vai estar descrevendo e explicando exatamente o que representa esse símbolo. E revisando, aqui a gente vai ver um gráfico que ele é bem completo, com muitas informações, então vamos revisar o que a gente aprendeu nesse vídeo. Aqui do lado direito a gente vê a legenda, então indicando que a barra branca representa o grupo CHAN e na barra preta o grupo CLP, então dois grupos diferentes.
No eixo da vertical, o eixo Y, nós podemos observar que é a pontuação do dano aos pulmões que está sendo avaliado, então de 0 até 6. No eixo da horizontal, que é a avaliação da presença do ketoprofeno, né? Então, um medicamento que foi aplicado em 2 grupos e em outros 2 não foi. Então, ali representando embaixo de cada um dos grupos, se não foi aplicado, então tem um menos, e onde tem um mais é que foi aplicado esse medicamento. Assim, tendo 4 grupos independentes sendo representados nesse gráfico. Além disso, a gente pode ver os desvios. Então, aqui nesse gráfico, conforme a legenda, está mostrando que é o valor da média, que é o topo da coluna, e os desvios que estão sendo representados aqui com essa barra para cima e para baixo. Então, pode estar variando nessa amplitude esses valores conforme analisado no resultado da estatística. E o que representa, né, uma maneira da gente estar identificando isso é que, então, poderia ser esse grupo bem da direita, o CLP positivo com ketoprofeno, que seria, então, desde a base do desvio até o topo. Então, a estatística está calculando que essa última coluna poderia ser tanto essa pequenininha quanto essa grandona. E outra informação que tem nesse gráfico são os asteriscos, que esses asteriscos indicam a comparação dos grupos. Então, ele está indicando ali a partir daquela chave que tem logo abaixo, que existe uma diferença significativa entre os 2 grupos, branco e preto, que não tem o ketoprofeno, e entre os 2 grupos pretos, né? Então, o CLP sem ketoprofeno e o com ketoprofeno. Então, os asteriscos ou outros símbolos que podem estar sendo representados no gráfico indicam diferenças significativas conforme o resultado da estatística. Se tu gostou, então deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal e aproveita e dá uma olhadinha nesses outros vídeos que tem aqui da série Entendendo Gráficos. Até mais!